Existe uma prática que Jesus ensinou, que os apóstolos praticaram diariamente e que hoje apenas 5% dos cristãos realmente aplicam em suas vidas. E o mais impressionante é que essa prática tem o poder de transformar completamente sua saúde mental, seus relacionamentos, suas decisões e toda a sua jornada espiritual. O que vou revelar nos próximos minutos pode ser a chave que faltava para você experimentar a paz que excede todo entendimento, mesmo no meio do caos. Sabe qual é o maior campo de batalha da vida cristã? Não é lá fora nas circunstâncias, é aqui dentro da sua mente. Neste exato momento, enquanto você me escuta, milhares de pensamentos estão competindo pela sua atenção. Pensamentos de medo, ansiedade, dúvida, preocupação, insegurança. E a pergunta que poucos fazem é: onde vêm esses pensamentos? E mais importante ainda, o que Jesus realmente ensinou sobre dominar sua vida mental. Se nos próximos 2 minutos você perceber que este conteúdo está tocando seu coração e pode mudar sua vida, clique no botão de inscrever-se e deixe seu like. Isso me mostra que você quer mais revelações práticas como esta e me ajuda a continuar levando a palavra transformadora a milhares de pessoas. Combinado? Então, respire fundo, porque o que vem agora vai mexer com estruturas. A maioria dos pregadores fala sobre oração, jejum, leitura bíblica, e está certo. Essas disciplinas são fundamentais, mas existe uma prática que vem antes de todas elas. Uma prática tão poderosa que quando Paulo a ensinou aos filipenses, ele garantiu que ela traria a paz de Deus, que excede todo entendimento. Estou falando do domínio consciente e intencional dos seus pensamentos. E não é pensamento positivo. Não é lei da atração. Não é autoajuda disfarçada de evangelho. É um mandamento bíblico direto, claro e revolucionário. Vamos olhar para o livro de 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 4 a 5. Paulo escreve algo extraordinário. Ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E então ele explica o que são essas fortalezas. Argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aqui vem a parte que muda tudo. Ele diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pare um momento. Você percebeu o que Paulo acabou de dizer? Levar cativo todo pensamento. Não, alguns pensamentos. Não só os pensamentos ruins quando você está na igreja. Todo pensamento. Isso significa que Paulo está ensinando uma prática de vigilância mental constante. Uma guerra espiritual que acontece no campo da sua mente, onde você não é vítima passiva dos pensamentos que surgem, mas um soldado ativo que examina, julga e escolhe o que vai permitir ou não em seu território mental. Imagine um porteiro na entrada de um prédio de luxo. Ele não deixa qualquer pessoa entrar só porque ela apareceu na porta. Ele verifica a identidade, autorização e intenção. Da mesma forma, você precisa ser o porteiro da sua mente. E isso que vou revelar agora vai chocar você. A Bíblia ensina que pensamentos não controlados se transformam em fortalezas, e fortalezas se transformam em prisões espirituais que bloqueiam suas bênçãos, sua paz e seu propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes hoje você parou para examinar os pensamentos que estavam passando pela sua cabeça? Quantas vezes você questionou de onde veio aquele pensamento de medo, aquela imagem mental perturbadora, aquela voz interior que te condena o tempo todo? A maioria das pessoas vive no piloto automático mental, permitindo que qualquer pensamento faça morada na mente, sem perceber que estão sendo programados por forças que não vêm de Deus. Jesus deixou isso claro no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19, quando disse que do coração procedem os maus pensamentos. Ele não disse que maus pensamentos aparecem e pronto. Ele disse que eles procedem, ou seja, tem uma origem, um processo. E se tem uma origem, podem ser interceptados. Se tem um processo, podem ser interrompidos. Mas a pergunta é: você está vigiando? Nos próximos minutos vou mostrar exatamente como Jesus e os apóstolos praticavam essa vigilância mental e como isso se conecta com a renovação da mente que Paulo menciona em Romanos capítulo 12,
Mas antes de chegarmos lá, você precisa entender uma verdade que pode ser dura de engolir. Se você não domina seus pensamentos vão dominar você. E quem domina seus pensamentos, domina suas emoções. E quem domina suas emoções, domina suas ações. E quem domina suas ações, domina seu destino. Agora, preste muita atenção no que vou dizer. Existe um motivo pelo qual essa prática não é ensinada na maioria das igrejas e não é má intenção. É porque exige algo que nossa geração detesta: disciplina, autoexame, responsabilidade pessoal. É mais fácil culpar o diabo por tudo, ou colocar a culpa nas circunstâncias, do que admitir que você tem permitido pensamentos destrutivos fazerem morada na sua mente há anos. O renomado teólogo Dallas Willard, autor do livro Renovação do Coração, passou décadas estudando as disciplinas espirituais e chegou a uma conclusão revolucionária. A transformação cristã genuína não acontece por eventos emocionais, em cultos, mas pela renovação progressiva da mente através de práticas intencionais e diárias. Ele demonstrou que os cristãos que praticam o exame domínio consciente dos pensamentos experimentam níveis significativamente maiores de paz, alegria e resistência às tentações. E aqui está a primeira revelação que prometi. Jesus não ensinou apenas sobre o que fazer com pensamentos ruins depois que eles aparecem. Ele ensinou sobre criar um ambiente mental onde pensamentos ruins têm dificuldade de prosperar, como enchendo a mente com a palavra. E não estou falando de ler a Bíblia uma vez por dia. Estou falando de meditar, ruminar, repetir, memorizar, até que a palavra se torne a voz dominante na sua cabeça. Olhe para o Salmo 1, versículo 2. O homem bem-aventurado tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bok, perceba-o de dia e de noite. Isso não é casual, é intencional. É uma prática deliberada de encher a mente com verdade para que a mentira não encontre espaço. E daqui a pouco vou mostrar como fazer isso de forma prática. Mas antes você precisa entender a segunda camada dessa revelação. Se você está acompanhando até aqui, e isso está fazendo sentido para você, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. Quero ver quem está realmente comprometido com essa jornada de transformação mental, porque o que vem agora é ainda mais profundo. A maioria das pessoas pensa que controlar pensamentos significa reprimi-los, lutar contra eles com força de vontade. E aí acontece o efeito rebote. Já tentou não pensar em um elefante rosa? Quanto mais você tenta não pensar, mais pensa. Quanto mais você luta contra um pensamento ruim, mais poder você dá a ele. Então, qual é o segredo que Jesus e Paulo conheciam? A resposta está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, um dos versículos mais citados e menos praticados da Bíblia. Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você percebeu o comando? Nisso pensai. Não é um pedido, não é uma sugestão. É um imperativo. Paulo está ordenando que você escolha ativamente no que vai pensar. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Ele não disse, parece, comece a pensar no bom. Porque quando você enche sua mente com luz, a escuridão é expulsa naturalmente. Você não luta contra as trevas, você acende a luz. Agora vem a pergunta, que vai expor onde você realmente está. Quanto tempo por dia você gasta pensando intencionalmente em coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama? Seja honesto. A maioria das pessoas passa horas ruminando problemas, remoendo mágoas, ensaiando conversas difíceis, imaginando cenários catastróficos. Mas quantos minutos passam meditando conscientemente na bondade de Deus, nas promessas da palavra, nas vitórias que Ele já deu? Estudos de neurociência moderna confirmam o que a Bíblia ensina há 2000 anos. O neurocientista cristão Dr. William Nielsen, professor da Universidade Stanford, demonstrou que nosso cérebro possui neuroplasticidade, ou seja, ele se reconecta baseado nos padrões de pensamento que praticamos repetidamente.
Quando você medita em ansiedade, você fortalece circuitos neurais de ansiedade. Quando você medita na palavra, você fortalece circuitos de fé. Seu cérebro literalmente se transforma pelo que você pensa. Paulo sabia disso quando escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra grega para renovação é anakainosis, que significa renovação progressiva e contínua. Não é um evento de uma vez, é um processo diário. Você renova sua mente da mesma forma que renova seu corpo com exercício. Repetição consistente. Mas aqui está a segunda revelação que poucos percebem. Existem 3 níveis de batalha mental e a maioria dos cristãos está lutando no nível errado. Nível 1. Pensamentos automáticos. São aqueles pensamentos que aparecem sem você chamar. Alguém te critica e imediatamente surge raiva. Você vê uma conta e surge ansiedade. Esses pensamentos são inevitáveis porque vivemos em um mundo caído. Jesus teve pensamentos automáticos no Getsemane, quando a natureza humana dele pediu para o cálice passar. Mas aqui está a chave. Pensamento automático não é pecado. O que você faz com ele, sim. Nível 2. Pensamentos permitidos. Aqui é onde a batalha realmente acontece. Quando um pensamento automático surge, você tem uma janela de 3 a 5 segundos para decidir se vai permitir que ele se instale ou se vai levá-lo cativo. Tiago, capítulo 1, versículos de 14 a 15, diz que cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Percebeu? O processo. Tentação, concepção, nascimento. Você interrompe no meio. Nível 3. Fortalezas mentais. Quando você permite os mesmos pensamentos repetidamente, eles formam padrões, hábitos mentais, fortalezas. Paulo chama isso de argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. São aquelas mentiras que você acredita tão profundamente que nem questiona mais. Deus não me ama. Eu nunca vou mudar. Eu sou um fracasso. Essas são fortalezas. E elas não caem com uma oração de 30 segundos. Elas caem com demolição sistemática através da verdade. Agora, escute isso com atenção. A estratégia do inimigo não é te fazer cometer um pecado grande. É te fazer aceitar pequenos pensamentos ruins todos os dias, até que eles se tornem sua identidade. Que autopiedade é compreensão. Que amargura é justiça. Ele transforma pecados em personalidade. E você passa anos dizendo: eu sou ansioso, quando a verdade é que você está praticando ansiedade. Você percebeu algo interessante? Jesus nunca teve pensamentos ruins sem resposta. No deserto, quando foi tentado, cada investida do diabo foi confrontada com está escrito. Jesus dominou pensamentos com palavra. E aqui está o padrão que você precisa copiar. Tenta, o bem palavra sai, pensamento ruim surge, verdade responde imediatamente. Não depois, não quando você estiver na igreja, naquele segundo. O comentarista bíblico Matthew Henry, em seu clássico comentário bíblico, escreveu algo profundo sobre esse versículo de Filipenses 4, versículo 8. Ele disse que Paulo está prescrevendo não apenas o que evitar, mas o que buscar ativamente. É como um médico que não diz apenas pare de comer veneno, mas coma estes alimentos nutritivos específicos. A saúde mental e espiritual não vem de evitar o ruim, mas de se alimentar do bom. Agora vem a parte prática, que vai mudar sua vida se você aplicar. Vou te ensinar uma técnica que chamo de substituição instantânea, baseada em Colossenses capítulo 3, versículo 2, onde Paulo manda colocar a mente nas coisas do alto. Funciona assim. Primeiro passo, capture o pensamento. No momento em que você perceber um pensamento de medo, ansiedade, raiva, luxúria, qualquer coisa que não honre a Deus, você nomeia. Esse é um pensamento de medo. Você não luta contra ele, você apenas identifica. Segundo passo, questione o pensamento. Bock pergunta: isso é verdadeiro segundo a palavra de Deus? Se a resposta for não, você recusa a autoridade daquele pensamento sobre sua vida. Você diz em voz alta, se possível: eu não aceito esse pensamento. Ele não vem de Deus. Terceiro passo, substitua com verdade.
Imediatamente você declara a verdade correspondente da palavra. Se é medo, você declara 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Se é ansiedade, você declara Filipenses 4, versículos 6 e 7, sobre lançar sua ansiedade em oração. Parece simples, e é, mas simples não significa fácil. Requer prática, requer que você conheça a palavra, requer vigilância. E aqui está o que vai acontecer nas primeiras semanas. Você vai falhar muito, vai perceber que passou horas em pensamentos ruins antes de se dar conta. Vai se sentir desencorajado. E é exatamente aí que a maioria desiste. Mas os que perseveram, os que fazem dessa prática um estilo de vida, esses experimentam a promessa de Isaías. Capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Paz perfeita não é a ausência de problemas. É uma mente firmada em Deus, no meio dos problemas. Escreva amém nos comentários se você acredita que Deus pode transformar sua vida mental através dessa prática. Existe uma terceira revelação, e essa é tão poderosa que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua jornada espiritual. Agora, vamos ao próximo nível, porque existe uma conexão profunda entre o que Jesus ensinou sobre isso e a guerra espiritual que Paulo descreve em Efésios. E quando você entender essa conexão, tudo vai fazer sentido. Vamos para Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 17, a famosa passagem da armadura de Deus. Paulo lista capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito. Mas a maioria lê isso como metáfora poética e perde o manual de guerra espiritual mais prático do Novo Testamento. Porque cada peça da armadura protege uma área específica da sua vida mental e espiritual. O capacete da salvação protege sua cabeça, ou seja, sua mente. Paulo não escolheu essa imagem por acaso. Na guerra romana, o capacete era literalmente a última linha de defesa. Se o inimigo atravessasse escudo, couraça, tudo, o capacete ainda estava lá protegendo a cabeça. E Paulo está dizendo que sua salvação, sua identidade em Cristo, é a proteção final da sua mente contra ataques espirituais. Mas aqui está o que poucos percebem. Paulo diz para tomar tua armadura. Não diz que ela aparece automaticamente. Você tem que vesti-la intencionalmente todos os dias. Como você veste o capacete da salvação? Você começa o dia declarando quem você é em Cristo. Não quem você sente que é. Não o que suas circunstâncias dizem, mas o que a palavra declara filho de Deus, redimido, perdoado, aceito, amado, vitorioso. Agora, conecte isso com o que vimos sobre pensamentos. Quando você veste o capacete da salvação pela manhã, declarando sua identidade em Cristo, você está criando uma base mental de verdade. Então, quando durante o dia surge um pensamento de condenação dizendo: você não presta, o capacete está na boca. Responde: eu sou justificado em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aqui vem a terceira revelação, talvez a mais importante de todas. O domínio dos pensamentos não é apenas defesa contra ataques. É a própria ferramenta de transformação que Deus usa para nos conformar à imagem de Cristo. Refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você captou? Somos transformados no que contemplamos. Se você passa horas contemplando suas falhas, medos, problemas, você está sendo transformado nessa imagem. Mas se você contempla Cristo, medita em sua palavra, enche sua mente com sua glória. Você é transformado na imagem dele, não por esforço próprio, como pelo Espírito. Mas o Espírito usa o que você coloca na sua mente como matéria para transformação. O teólogo John Piper, em seu livro Quando Não Desejo Deus, passou anos pesquisando por que alguns cristãos parecem crescer na fé, enquanto outros estagnam. Sua conclusão foi revolucionária. A diferença não está em eventos espirituais dramáticos, deleite,
produza desejo por Deus. Os cristãos que meditam transformam informação em formação de caráter. Você não consegue mudar diretamente suas emoções. Já tentou ordenar para si mesmo? Seja feliz quando está triste? Ou funciona, mas você pode mudar seus pensamentos. E pensamentos controlados produzem emoções controladas. É uma lei espiritual. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz que como imagina em sua alma, assim ele é. Como você pensa, se torna. Imagine sua mente como um jardim. Todo pensamento é uma semente. Você pode plantar sementes de verdade, palavra de Deus, promessas, louvor, ou pode permitir que o inimigo plante sementes de mentira, medo, amargura, desespero. E aqui está a lei do jardim. O que você regar, vai crescer. Se você rega pensamentos de fé com atenção repetida, eles crescem. Se você rega pensamentos de dúvida, eles crescem. A escolha é sua. Jesus ensinou isso na parábola do semeador em Mateus capítulo 13. A semente é a palavra. Alguns corações são solo duro, outros pedregoso, outros com espinhos. Mas o bom solo produz 100 por 1, o que determina o tipo de solo, a condição da mente, e você prepara o solo da sua mente através do quê? Da vigilância sobre o que você permite entrar e do cultivo intencional da verdade. Pare e pense comigo. Quantas mentiras sobre Deus, sobre você mesmo, sobre sua vida você está regando diariamente sem perceber? Mentiras como Deus está decepcionado comigo. Eu sempre vou ser assim. Ninguém me valoriza. Meu passado me define. Essas são ervas daninhas que você está regando com atenção. E enquanto você rega ervas daninhas, se pergunta: por que não cresce fruto? Aqui está uma verdade poderosa do livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra hebraica para guardar é natar, que significa vigiar como um soldado vigia uma cidade fortificada. Vigilância ativa, agressiva, intencional e coração. No pensamento hebraico inclui mente, vontade, emoções, é o centro da sua vida interior. O comentarista bíblico Charles Spurgeon pregou um sermão poderoso sobre esse versículo em 1872, onde ele disse que o coração é como uma fortaleza cercada de inimigos. Se você não vigiar as portas, que são seus sentidos e pensamentos, o inimigo entra e destrói por dentro. A maior batalha da vida cristã não é contra tentações externas, mas contra invasões mentais e emocionais. E agora vem algo que vai te chocar. A Bíblia promete vitória, mas não promete ausência de batalha. Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai ter pensamentos ruins, vai ter ataques mentais, vai ter dias de névoa espiritual. A questão não é se a batalha virá, mas se você estará equipado quando ela chegar. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona na vida real. Imagine que você acorda com um peso de ansiedade. Não sabe de onde veio, mas está lá. Pensamento automático. Algo ruim vai acontecer hoje. Aqui está a bifurcação. Caminho 1, você aceita o pensamento, começa a imaginar cenários ruins, rola na ansiedade o dia todo. Resultado: dia arruinado. Fé abalada. Caminho 2, você captura o pensamento. Isso é ansiedade. Você questiona: isso é verdade segundo a palavra? Não. Você recusa: eu não aceito esse peso. Isso não vem de Deus. Você substitui 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Diz que eu lanço toda a minha ansiedade sobre Deus, porque Ele cuida de mim. Senhor, eu te entrego esse peso agora. Eu escolho confiar em Ti. E você respira, talvez louva e segue o dia. Resultado: paz recuperada, fé fortalecida, mesma situação, resposta diferente, resultado completamente oposto. E isso acontece dezenas de vezes por dia. Cada vez é uma chance de treinar seu cérebro a responder com fé, em vez de medo. Cada vitória pequena constrói músculo espiritual. E daqui a 6 meses, 1 ano, você olha para trás e percebe que aquele padrão mental que te dominava por anos foi quebrado. Comente qual foi a revelação
que mais tocou seu coração até agora? Quero saber o que Deus está falando com você através dessa mensagem. Seja específico, porque seu testemunho pode ajudar alguém, mas ainda tem uma camada mais profunda, uma conexão entre tudo isso e a própria natureza de Deus que a maioria nunca percebe. E é isso que vamos explorar agora. Preparando para o clímax final dessa mensagem, estamos chegando à parte mais poderosa dessa revelação. Depois de tudo que vimos, o mandamento de levar todo pensamento cativo, a prática de substituição instantânea, a conexão com a armadura espiritual, a lei do jardim mental. Agora, vou revelar a verdade final que une tudo isso. E essa verdade tem o poder de transformar não apenas sua mente, mas sua caminhada completa com Deus. Aqui está. O domínio dos pensamentos não é apenas uma técnica psicológica com base bíblica. É participação direta no processo de santificação que Deus iniciou em você. É cooperação ativa com o Espírito Santo. É dizer sim ao novo homem e não ao velho. E quando você entende isso, tudo muda de insignificante para eternamente significativo. Paulo revela essa verdade em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, onde ele diz: quanto ao passado, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Você viu a sequência? Despir o velho, renovar a mente, revestir o novo. A renovação da mente é a ponte entre quem você era e quem você está se tornando. Deus não vai fazer por você o que Ele mandou você fazer. Ele não vai dominar seus pensamentos por você. Ele não vai substituir automaticamente mentiras por verdades na sua cabeça. Ele te deu livre-arbítrio, responsabilidade e poder através do Espírito Santo. Mas você precisa exercer isso. É como um músculo. Deus criou o músculo, mas você precisa exercitá-lo para ele crescer. E aqui está a beleza tremenda disso. Toda vez que você captura um pensamento ruim e o substitui com verdade, você não está apenas gerenciando sua saúde mental. Você está adorando a Deus. Você está dizendo: Senhor, eu confio em Tua palavra mais do que nos meus sentimentos. Eu confio em Tuas promessas mais do que nas minhas circunstâncias. Eu te escolho acima de tudo. Isso é adoração prática. Isso é fé em ação. O apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vencer o mundo inclui vencer os padrões de pensamento do mundo: ansiedade, depressão, amargura, luxúria, inveja. Esses são padrões mundanos. A mente renovada pensa diferente, age diferente, responde diferente. Agora, deixa eu te dar a aplicação prática final. O sistema completo que você pode começar hoje mesmo. Chamo isso de protocolo da mente renovada, baseado em toda a revelação bíblica que exploramos. Primeiro, comece o dia vestindo a armadura. Antes de pegar o celular, antes de qualquer coisa, você declara em voz alta: Senhor Jesus, eu me revisto de Ti hoje, visto o capacete da salvação. Visto a couraça da justiça, a justiça de Cristo me cobre. Tomo o escudo da fé. Eu confio em Ti acima de tudo. Empunho a espada do Espírito. Tua palavra é minha arma. Estou equipado e pronto para honrar-Te hoje. 3 minutos muda todo o dia. Segundo, memorize versículos estratégicos para suas batalhas principais. Se sua batalha é a ansiedade, memorize Filipenses 4, versículos 6 e 7. Se é tentação sexual, memorize 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Se é amargura, memorize Efésios capítulo 4, versículo 32. Você precisa ter munição pronta, porque a batalha não avisa quando vem. Terceiro, pratique a captura de pensamentos em tempo real. Não espere chegar em casa. Não espere a terça-noite no culto. No momento que o pensamento ruim surge no trânsito, no trabalho, na fila do mercado, você captura, questiona, substitui. Em segundos, como reflexo, isso se torna automático com prática. Quarto, faça exame de consciência antes de dormir. Pergunte-se: que pensamentos
dominaram meu dia. Que mentiras eu acreditei? Que verdades eu preciso reforçar? E você termina o dia agradecendo a Deus pelas vitórias e pedindo graça para as áreas onde falhou, sem condenação, com honestidade. Quinto, tenha um parceiro de prestação de contas. Alguém de confiança que você possa dizer: estou lutando com pensamentos de tal coisa. Ore por mim. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz que devemos confessar nossas faltas uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. A batalha mental não é para ser travada sozinho. E agora o ponto final. O mais importante. Entenda que transformação é processo, não evento. Você não vai acordar amanhã com mente completamente renovada. Vai ter derrotas. Vai ter dias que você percebe que passou horas em pensamentos ruins. Vai querer desistir. E é exatamente nesses momentos que você lembra de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós, há de cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não desistiu de você. Ele está comprometido com sua transformação. E cada dia que você escolhe praticar o domínio dos pensamentos, você está cooperando com o que ele já está fazendo. Você está permitindo que o Espírito Santo complete a obra. Você está se tornando mais parecido com Jesus, que tinha perfeito domínio mental e emocional até na cruz. Pense no Getsemane. Jesus estava em agonia mental tão intensa que seu suor se tornou como gotas de sangue. Pensamento automático de medo e dor surgiu. Mas o que ele fez? Não reprimiu. Não fingiu que não estava sentindo. Ele levou aquele pensamento ao Pai, em oração. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Honestidade brutal. Mas então vem a substituição. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Esse é o padrão. Você sente, você reconhece, você leva ao Pai. Você substitui com sua vontade. Você domina o pensamento, não ignorando, mas o submetendo. E Jesus venceu aquela batalha mental. Levantou da oração fortalecido e foi à cruz em obediência completa. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você, através do Espírito Santo. Segundo Romanos, capítulo 8, versículo 11. O mesmo poder que deu a Jesus domínio total sobre sua mente está disponível para você. Agora vem a pergunta que define tudo. Você vai aplicar isso ou apenas vai se emocionar e esquecer amanhã? Porque a diferença entre cristianismo transformador e cristianismo emocional é aplicação, é prática, é disciplina diária. Jesus não disse: felizes os que ouvem a palavra. Ele disse em Lucas capítulo 11, versículo 28, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Se você vai aplicar isso em sua vida a partir de hoje, declare nos comentários: eu escolho dominar meus pensamentos pela palavra de Deus. Sua declaração pública fortalece seu compromisso e testemunha para outros que essa transformação é real e possível. E agora, se você assistiu até aqui e percebeu que todo esse conhecimento, toda essa verdade não vale nada, se você não tem relacionamento real com Jesus, este é o momento mais importante da sua vida. Não é coincidência você estar vendo este vídeo agora. Deus está chamando você. Dominar pensamentos sem conhecer o Senhor dos pensamentos não leva a lugar nenhum. Você precisa de Jesus. Ele morreu na cruz, não apenas para perdoar seus pecados, mas para dar a você mente nova, coração novo, vida nova. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você quer essa vida nova? Você quer esse recomeço? Repita comigo em oração agora, do fundo do seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Minha mente tem sido o campo de batalha perdida porque tentei lutar sozinho. Eu Te aceito como meu Salvador e Senhor. Perdoa todos os meus pecados. Entra em minha vida, renova minha mente, transforma meu coração. Eu me entrego completamente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração agora pela primeira vez, escreva: aceitei nos comentários. Eu e toda a nossa comunidade vamos orar
por você. E procure uma igreja cristã séria que prega a palavra de Deus perto de você para começar sua caminhada. Você não foi feito para caminhar sozinho. Você precisa de irmãos, de discipulado, de comunhão. A vida cristã é comunitária. Se você já conhece a Jesus e este vídeo fortaleceu sua fé, tocou seu coração, desafiou você a levar a sério o domínio dos seus pensamentos, então eu te peço, inscreva-se neste canal agora. Clique no sino para receber notificações toda vez que sair um vídeo novo com revelações bíblicas práticas como esta. E compartilhe este vídeo. Pense em 3 pessoas que você conhece que estão lutando com ansiedade, depressão, pensamentos ruins. Envie para elas. Isso é discipulado. Isso é amar o próximo. Você pode ser o instrumento que Deus usa para transformar a vida de alguém hoje. Mas não pare aqui. Conhecimento bíblico não aplicado é conhecimento desperdiçado. Você foi chamado para ser mais que ouvinte. Você foi chamado para ser praticante, para ser vencedor, para ter a mente de Cristo. Que Deus abençoe você poderosamente. Que o Espírito Santo te capacite a dominar seus pensamentos. Que a palavra de Deus se torne tão real em sua mente que transforme completamente sua vida. E que você experimente a promessa de Isaías capítulo 26, versículo 3. Paz perfeita, mente firme, confiança total em Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Não desista da batalha. Você vai vencer em nome de Jesus. Amém.